Oi, Oi, gente. gente, boa noite. Nós vamos começar a nossa live sobre o Setembro Amarelo com o psicoterapeuta, o tio cunhado Paulo César. E para já dar uma explicação para todos vocês, a nossa ilustre preceptora Vitória Gomes, ela não vai poder estar com a gente aqui nesse momento por devido a motivos de saúde, então a gente vai estar administrando aqui a nossa live em conjunto com o cunhado Paulo César. Vamos lá, Jéssica, chama ele. Aí a Vicky Já vi que já As entrou. meninas já estão entrando. Então tá, já que o pessoal está entrando, eu já vou apresentar aqui para vocês, né, a ficha técnica do nosso convidado. É o psicoterapeuta Paulo César Teixeira Ribeiro. Ele é psicoterapeuta de adolescentes, adultos e casais, formado em psicologia humanista e acentuada orientação da psicologia analítica de Carl Jung e da psicologia budista. Tá? Hoje ele é atual venerável mestre da augusta e respeitável loja simbólica Quintino Bocaiúva, número 10 da Glesp, situado no bairro da Saúde. E o consultório dele fica na Rua Vergueiro, 3153, na Vila Maria. Ele já vai entrar aqui conosco. Boa noite, cunhado, tudo bom? Boa noite, você está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Acabei de apresentar você aqui, a sua ficha, para as pessoas que estão entrando, mas como a gente vai, durante a live, a gente pode estar falando aí novamente dos seus contatos, do seu Ok, consultório. vou começar então. Podemos. Ok, boa tarde, gente. Paulo César. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite da tia Cláudia, mãe conselheira da Assembleia Flor de Lis. E eu fico muito feliz, viu, Cláudia, com esse convite, porque eu sempre tive um apreço muito especial pelos adolescentes durante a minha vida profissional. Bom, como maçom, fico orgulhoso de ver a Flor de Lis realizando esse excelente trabalho de formação das nossas meninas. Parabéns para vocês aí, viu? Obrigada. Bom, pessoal, para elaborar esse material, eu considerei as perguntas que vocês me fizeram e que me foram enviadas pela tia Cláudia. Eu vou tentar ser o mais breve possível, dentro do tempo previsto, mas confesso que eu vou dar uma coladinha aqui, porque assim a gente consegue dar uma ordem melhor na apresentação, tá bom? Vocês me pediram uma live sobre o suicídio entre os adolescentes, mas eu preciso começar pela principal causa desses suicídios. Então a gente vai iniciar falando de depressão, e talvez isso até ocupe a maior parte da live, tá bom? Bem, é importante, a meu ver, que todos saibam que a depressão está afetando cada vez mais a população brasileira e do mundo todo. É um dos transtornos mentais que mais incapacita o ser humano e vem crescendo muito no Brasil, infelizmente. Para vocês terem uma ideia, temos 5,8% da população diagnosticada com depressão. Isso significa cerca de 12 milhões de brasileiros, sendo a maioria jovem. Cláudia, está me ouvindo bem? Tá perfeito aqui para mim. Muito bom, ok. Os adultos também sofrem de depressão, é claro, mas certamente tiveram a primeira crise de depressão durante a adolescência. E provavelmente essa crise não foi reconhecida na época. Eu quero lembrar que na adolescência a família tem uma grande influência na vida do jovem, podendo muitas vezes ser o start dos sintomas da depressão ou mesmo responsável por mantê-los. Gente, a depressão é uma doença que gera mudanças de humor, leva à tristeza, leva à irritabilidade, perda de prazer em atividades do dia a dia, gerando assim a perda também de uma coisa importantíssima, que é o sentido da vida. Ela é causada por uma combinação de várias coisas, né, genéticas, biológicas, ambientais e psicológicas. Seria legal falar também, perdoe a minha tosse, vai ser constante, a pressão da vida moderna, por exemplo, tem contribuído muito para o surgimento dessa doença. E aqui eu estou me referindo à correria do dia a dia, ao menor tempo que a gente está tendo cada vez mais para cumprir as atividades do cotidiano. Essas coisas, claro, reduzem o tempo de descanso com reflexos na qualidade de vida. No caso dos adolescentes, devemos considerar que na fase
da infância para a adolescência e da adolescência para a vida adulta, existem muitas mudanças na vida do jovem. Eu tenho tosse crônica, viu, gente? Desculpa. Puberdade, aumento das responsabilidades sociais, a busca pela independência, mudanças físicas, hormonais e psicológicas. Tudo isso pode levar o adolescente a um quadro depressivo, especialmente se associada à ocorrência de situações negativas, violentas, à negligência, a situações de abandono e muitos outros. Essas coisas todas podem acionar o gatilho para uma depressão ou mesmo alimentar o quadro de uma pessoa que já tem depressão. Mas o que causa depressão? Bom, muita coisa causa depressão. Eu vou pegar alguns aqui. Por exemplo, os traumas. Os problemas sofridos na infância, com certeza, aumentam as probabilidades de uma pessoa vir a sofrer de depressão. Mas não é só isso. Há várias outras causas que eu vou comentar daqui a pouco. A depressão atinge pessoas de todas as faixas etárias e tem pouquíssima relação, ou nenhuma relação, com classe social, grau de inteligência, ou mesmo êxito na vida. E embora algumas depressões se manifestem sem causa aparente, a maioria delas está sempre relacionada a alguma mudança na vida da pessoa. É claro que nem todas as mudanças na vida resultam em depressão, pelo amor de Deus, mas há uma série de fatores estressantes que podem dar início a esse tipo de problema. Por exemplo, as perdas sofridas durante a vida. Elas podem ser de qualquer ordem, como perda de um ente querido, um namorado, divórcio, filhos que vão morar longe dos pais, rejeição por parte do parceiro, etc. Quase sempre essas situações resultam em sentimentos de luto. E o luto, como todo mundo sabe, está associado à tristeza, a qual pode levar a um estado de depressão. Há os acontecimentos que diminuem a autoestima também. Quer dizer, são muitos os acontecimentos na vida de uma pessoa que podem atingir fortemente o seu sentimento de autoestima e valor pessoal. Fracassos pessoais, como eu disse, ser rejeitado, ser criticado, cometer erros, esses são apenas alguns exemplos. Tem muita coisa. O estresse prolongado é um outro fator que possibilita a depressão. Uma das tentativas de dominar situações estressantes, se não são bem-sucedidas, a pessoa pode começar a se sentir impotente, desamparada, desprovida da capacidade de controlar uma determinada situação. E, além disso tudo, tem ainda a doença física. Evidentemente, por causar... Oi, cunhado, deu uma travadinha aí agora. Tá, eu estava falando das doenças físicas, que causam dores também, limitações na pessoa, e tudo isso pode gerar um sofrimento emocional. E daí, essas mudanças, essas dores que as pessoas sentem podem levar a uma tristeza, e a tristeza, por sua vez, a uma situação de depressão. Bom, mas vamos lá. Entendi. Tem outros fatores, viu, gente, que podem causar o surgimento da doença. Entre esses outros fatores, a gente pode citar perdas ocorridas nos primeiros anos de vida, pais emocionalmente indisponíveis, ambiente emocional severo permanente no lar, a falta de apoio durante o crescimento, maus tratos e várias outras formas de violência. Enquanto fatores biológicos, que também existem, a gente tem que falar do cérebro. Se o cérebro está funcionando bem, ok, não há problema, está tudo tranquilo. Agora, tem algumas coisas que podem causar uma espécie de um desequilíbrio, ou disfunções cerebrais. Quando isso ocorre, o resultado é uma depressão biológica. E aí a gente tem na minha escolha, pelo menos, 4 principais causas dessa depressão biológica. Às vezes o remédio que a pessoa está usando tem o efeito colateral de provocar uma depressão. 2, consumo crônico de álcool e drogas. Tá?
Doenças físicas como hipotireoidismo, diminuição da tireoide, né? Dos hormônios da tireoide. Isso pode realmente causar uma depressão, e todo mundo fica se perguntando o que é, e a pessoa está com tireoide um nível baixinho. E as modificações hormonais, né? Pós-parto, síndrome pré-menstrual, menopausa, né? Agora, para vocês que são mulheres, uma informação interessante é que a depressão, infelizmente, gente, é muito mais comum entre as mulheres do que em homens. E talvez um dos motivos seja exatamente a influência dos hormônios femininos no estado de ânimo das mulheres. Enfim. Há vários outros fatores que levam, outras causas que levam à depressão, mas vamos ficar nessas 4, né, por hoje está bom. Uma coisa importante que quero falar para os pais e para as mamães: a depressão é a doença que mais afeta em todo o mundo jovens na idade entre 10 e 19 anos. Infelizmente, essa é uma realidade. Sabemos que há uma oscilação intensa de emoções no adolescente, podendo inclusive chegar a extremos rapidamente. Isso faz parte do momento da vida e, por isso, o quadro depressivo nessa faixa etária é muito mais comum do que as pessoas supõem. A própria instabilidade emocional da fase, como também o fato de ter de apresentar uma atitude de adulto num corpo de adolescente, né, uma pessoa que ainda está em desenvolvimento, muitas vezes deixa o adolescente mais suscetível à depressão. Bom, falando um pouco de política, eu quero lembrar que eu estou aqui juntando as questões todas que me fizeram e dando já as respostas antes da pergunta, antes de formalizar a pergunta. É evidente que a negligência das políticas públicas para adolescentes e, infelizmente, e pré-adolescentes é um caso sério, um caso de polícia, né? São totalmente relapsos com relação à saúde mental do jovem. Infelizmente, parece que há uma espécie de consenso por parte dos gestores dessas políticas de que a adolescência é um período saudável, né? Não necessita de atenção, está tudo muito bem, mas a realidade é exatamente outra, né? Mas quero dizer que, a despeito, né, da necessidade de haver mais ou menos iniciativas no campo social e política, o que tem que se enfatizar é o importantíssimo e fundamental e indispensável papel da família nesse processo. Seja onde for, a adolescência é uma fase da vida em que a pessoa ainda não está 100%. Né? Ela não está pronta a ponto de prescindir do apoio e do acompanhamento dos pais. É equivocada a ideia de que quando os adolescentes, porque cresceram um pouco, já estão maiores, não necessitam de tantos cuidados assim. Os pais precisam estar atentos e buscar sempre formas de não perder a conexão com seus filhos, de continuar participando e se inteirando de suas experiências e, principalmente, de continuar atento às suas emoções. É claro que ninguém vai passar a vida sem viver frustrações, sentir tristeza, raiva, medo, indignação. Isso faz parte da vida. Mas não é o caso de tentar poupar os filhos. Isso seria muito pouco saudável. Seria, aliás, uma superproteção. E superproteção não é bom. Não é uma boa conduta para educar. É necessário que os pais estejam atentos, né, para a intensidade das emoções dos seus filhos, para os sinais de que o estado de tristeza já não é mais algo pontual nem passageiro, mas sim algo que se tornou constante, um padrão na vida daquele menino ou daquela menina. Bom, bem, há uma série de sintomas que a família pode estar atenta e, uma vez identificado o problema, o melhor sempre é buscar uma ajuda especializada. No consultório, os psicoterapeutas trabalham com técnicas para ajudar esses jovens a expressar seus sentimentos, para descobrir as crenças adquiridas ao longo da vida, crenças essas que comprometem a sua autoestima e a capacidade de se relacionar com o mundo. Não adianta em casa, com uma pessoa deprimida, os pais forçarem
esse jovem deprimido a ficar alegre. O melhor caminho é sempre demonstrar respeito e apoio. Eu estou falando aqui de sinais. Oi? E acho que tá Não subindo te entendi. perguntinha já. Ah, tá bom. Você quer falar? Uhum. Se você achar que já dá para falar sobre isso, que nem ele perguntou aqui, quanto a ansiedade ela pode gerar crises de pânico e de depressão, em que ponto? A questão falando sobre a ansiedade. Eu não entendi, só entendi crise de pânico e... Repete para mim. Perguntou da questão da ansiedade, se ela pode gerar crise de pânico e depressão e em que ponto isso pode agravar a situação. Tá bom. Bom, eu vou abreviar já esse assunto, vou dar uma rápida, porque eu não iria falar de pânico, mas, digamos, está tudo na mesma árvore, né? É a árvore do medo. Então tem o medo, a ansiedade, a fobia, o transtorno de pânico e assim vai, né? Um pânico é uma ansiedade exacerbada. A pessoa sente muito receio, pensamento catastrófico, né? E aí entra num modo em que ele não tem mais controle sobre isso. E fica uma sensação de morte iminente, né? Uma sensação de que está perdendo o controle e tudo mais. Eu acho pouco provável que no pânico a pessoa resolva morrer, porque o que assusta ele é exatamente o medo da morte. Entendeu? Então, o processo de ansiedade, ele pode levar a uma depressão. Pode levar. Aí sim, fica um ambiente mais provável para a ocorrência de uma tentativa de suicídio, dependendo do grau da... Não sei se era isso que ele tinha perguntado, mas a resposta está aí. Tá bom? Eu estava falando dos sinais, né? Quer dizer, que sinais são esses que eu tanto estou me referindo? Então, tem algumas coisas aí para vocês observarem nos seus filhos e as meninas observarem nas suas amigas e em si próprio. Tendência a avaliar tudo de um ponto de vista pessimista. Ela não demonstra ânimo com nenhuma atividade, nem mesmo aquelas mais legais, mais divertidas. Outro, mau humor, hostilidade, muita agitação, irritabilidade. Quer dizer, a pessoa se tornou uma pessoa difícil de agradar. Ficou chato, essa é a palavra. Um sentimento de inutilidade, de incapacidade. Quer dizer, o jovem expressa somente... eu estava falando da autoconfiança negativa, o que é uma insegurança. Agora, eu queria destacar esse aqui. Se vocês perceberem que o jovem está falando que deseja morrer, ou fugir de casa, ou tentativas nesse sentido, olho aberto, tá? Porque tem alguma coisa que não está legal. Se a pessoa tem facilidade para brigar em situações que poderiam ser resolvidas com um debate, alterações de sono também é outra coisa, dorme mais, dorme menos, mudanças no rendimento escolar, essa é clássica. Mudou ali alguma coisa, tem algum problema ocorrendo. Socialização diminuída, não quer mais falar com ninguém, perda de interesse nas atividades escolares. Outra, queixa de coisas físicas, mas sem razão aparente. Dor de cabeça, dor de barriga, atenção para isso. E também as mudanças de apetite. Eu quero explicar que, assim, não é que todos esses... não precisa que todos esses sinais, digamos, aconteçam para que a depressão seja identificada. Tampouco, um só ou dois desses fatores significa que o jovem está deprimido. Mas são sinais e podem indicar o quadro. Tá? A família, gente, deve estar... Bom, uma de vocês também me perguntou qual é o pior tipo de depressão. Olha, gente, tem vários tipos de depressão, eu vou falar rapidamente sobre alguns, tá bom? Bom, o primeiro e mais comum é o episódio depressivo. O menino, a menina tem uma mudança de comportamento, mas por um tempo breve, por um tempo curto. E nesse caso, o humor se deprime, tem falta de energia, falta de iniciativa, falta de prazer na vida, o sono está alterado, o apetite. Percebe que o pensamento fica um pouco mais lento, e às vezes a coordenação motora também.
Tem um transtorno depressivo maior. Bom, nesse caso, aí a coisa fica mais séria. A depressão, ela é recorrente ou é mantida por mais de 6 meses. E o quadro todo se intensifica. Mas isso, para as meninas da Assembleia, fiquem tranquilos, porque normalmente isso ocorre após os 30 anos de idade. Esse é um dos quadros mais graves da depressão, mas tem grande relação também com a herança genética. Tá? Quando uma pessoa, isso é um outro caso, quando uma pessoa sofre de transtorno bipolar, esse cara é bipolar, uma hora gosta, uma hora não gosta, uma hora está alegre, outra hora está triste, caracteriza isso o transtorno bipolar. Então, nesse transtorno, tem umas fases de depressão, que são intercaladas com fases de euforia, de alegria intensa. Quando ele está na fase de depressão, tem os mesmos sintomas de um episódio depressivo. Tem um que eu gosto muito de tratar, chama-se distimia. É um transtorno depressivo leve, porém é quase para sempre, é persistente. A pessoa até segue na vida, trabalha, dá conta das suas atividades todas, mas tem uma qualidade de vida horrível. Por quê? Porque normalmente são pessoas negativas. Os sintomas principais de uma pessoa como essa, distímica, é o mau humor, irritabilidade, pessimismo, o isolamento social. É o famoso cara que quando você dá um bom dia, ele responde, por quê? Então, esse é o distímico, esse é fácil de identificar. Tem uma outra depressão que é muito interessante, é a sazonal. Algumas pessoas podem ter isso aí no grupo. A pessoa que tem isso sofre de episódios de tristeza em algumas épocas do ano. Por exemplo, ficam deprimidos no inverno. Ou então durante as festas de final de ano. Conheço muita gente assim, chega no final de ano, eu odeio Natal, aí se tranca em casa, não quer fazer nada e tal. Nas mulheres, claro que só pode ser nelas, a depressão pós-parto, o que acontece ali é uma queda de níveis hormonais presentes na gestação. E por último, desses que eu separei para falar para vocês, tem uma chamada depressão psicótica. Nesse caso, a pessoa alia os sintomas de tristezas e outros menos típicos da depressão, como delírios e alucinações. Eu vou dar um exemplo. A pessoa está triste e acredita piamente que o corpo está adoecendo, e aí tem alucinações nas quais ele escuta vozes depreciativas ou vê vultos de mortos que vieram para buscá-lo. Mas esse é um caso muito grave, porém, ainda bem, costuma ser muito raro. Tá bom? Agora, para surpresa de vocês, há transtornos associados à depressão, e tem visto que a palestra são para meninas, que é o grupo da Assembleia, praticamente, que também, às vezes, é confundido com depressão. Estou falando de TPM, tensão pré-menstrual, e da TDPM, o transtorno disfórico pré-menstrual. Muitas meninas, muitas meninas, gente, mulheres também, apresentam sintomas depressivos durante a TPM. E apesar dessa fase não ser considerada uma depressão em si, é um período em que boa parte das mulheres apresenta alterações de humor, irritabilidade, melancolia, claro, além da dor de cabeça, inchaço, fadiga, que vocês sempre se queixam. Eu imagino que vocês saibam que esses sintomas são causados por alterações hormonais, que agem diretamente no sistema nervoso central e geram esses diversos casos de mal-estar. Em casos mais graves da TPM, essa alteração muda de nome. Ela sai de TPM, adiciona um D e vira TDPM. Uma situação muito complexa. O que é disforia? Disforia é uma mudança repentina e transitória, graças a Deus, do estado de ânimo com muitos sentimentos de tristeza, de pesar, de angústia. E de, às vezes, extrema irritabilidade. É um mal-estar que acompanha sentimentos depressivos, como eu falei, pessimismo e melancolia. Essa forma é uma forma grave de TPM. Eu costumo chamar de TPM ao cubo. E cerca de 3 a 8% da população feminina fértil é afetada para isso. Como eu disse, muito bom, muito bom. Bom, resumir essa história aqui, 3 a 8% da população feminina fértil
é afetada pela TDPM, viu? Mas não é uma depressão, como eu disse, mas causa um bruto prejuízo à rotina da mulher. Gente, TDPM e TPM não é frescura, como muitos homens dizem por aí. É um período realmente de muito desconforto para as meninas. Bom, visto tudo isso, como identificar se o adolescente está com depressão? Bom, a gente deve observar alguns dos comportamentos que já falei, observar se isso dura muito tempo e ver também se ele mostra algumas coisas como muita raiva, a ponto de quebrar objetos ou agredir outras pessoas, se está com problema de memória, de concentração, né? Se mostra muita desesperança, né? Falta de esperança no futuro, e fala coisas como eu sou um fracasso, as coisas nunca dão certo para mim, a vida é muito difícil, a felicidade não existe. Né? Se ele passa a praticar cutting ou automutilação, né? Essa é uma ação de desespero para aliviar uma dor emocional ou psicológica. Normalmente, até dando a dica, as pessoas que praticam automutilação se cortam ou se queimam em locais mais discretos e difíceis de se ver, como a parte interna das coxas, na barriga, né? A gente tem que ficar de olho nessas feridas. Observar também se o jovem manifesta diretamente que não quer ou que não aguenta mais viver. Ele pode falar, por exemplo, eu quero dormir por anos, sumir e começar tudo de novo. Eu não ia achar isso ruim, não. Eu não ia achar ruim morrer. A vida não tem sentido, então prestar atenção nessas frases aí. E sintomas físicos, tá? Que podem ter aí uma relação com a depressão, bruxismo, constipação crônica, dores de cabeça persistentes e tudo isso. Bom, repetindo, a ocorrência de um só comportamento como esse não significa que há uma depressão. Tem que ter mais coisas aí. Bom, imagino que vocês devem estar se perguntando. O Paulo está falando demais o que é. Agora, o que fazer para ajudar um adolescente como esse? Bom, a primeira e mais importante medida é procurar ajuda profissional. De um psicólogo ou de um psiquiatra. Depois eu vou falar disso. Esse é o primeiro passo e mais importante. 2, escute o jovem. Eu sei que a vontade de ajudar é muita, mas evite dizer a ele o que ele tem que fazer para melhorar. A melhor coisa a fazer é escutar. A fala, por si só, já é terapêutica. Então, ofereça para esse jovem um espaço para ele falar dele mesmo e do que ele está sentindo. Ofereça ajuda para as atividades. As pessoas deprimidas sentem muito cansaço, mesmo quando fazem tarefas simples. Tudo bem por aí, gente? Me ouvindo? Tudo bem. Tá bom. Então, essas coisas simples podem ser coisas, assim como levar o cachorro para passear ou mesmo arrumar o quarto. Então, dá uma mão para ele ou para ela, porque isso é importante. Faça companhia, porque nós, seres humanos, somos seres sociais e a nossa saúde mental depende disso. E para fazer companhia, você não precisa falar nada. Você não precisa fazer nada específico. Basta, nem mesmo conversar, como eu falei, basta estar ao lado dele mostrando que você é presente. Famílias que não sabem fazer isso me entristecem. Ofereça afeto. Tá? O mundo e a realidade de um adolescente deprimido são doloridos, são confusos, distorcidos. Para eles, quase que não tem alívio para a dor que sentem. Portanto, gente, abracem a pessoa, beijem, diga o que gosta, diga o que admira nele, ofereça colo, enfim, ofereça conforto. Tá? Agora, nunca ultrapasse os seus próprios limites. Ninguém é de ferro. Né? Ver as pessoas que a gente ama sofrendo não é fácil. Então, se afaste temporariamente se for preciso. Porque se você ficar doente, você não vai poder ajudar a pessoa. Tá bom? Uma outra pergunta, existem formas de prevenir a depressão em adolescentes? Bom, no meu entendimento, para prevenir a depressão é necessário, acima de tudo, gerenciar o estresse. Então, ler, ter hobbies, se divertir, tudo isso ajuda a manter a cabeça ativa e livre de pensamentos negativos ou preocupações excessivas. E isso pode ajudar realmente a prevenir quadros depressivos. Cuidar do corpo também, pois isso reflete na saúde mental. Então, atividade física, boas horas de sono e tudo mais. Tá bom? Tratamento da depressão,
também me perguntaram, ela inclui medicamentos e psicoterapia ou apenas psicoterapia. Vai depender da gravidade do problema. Os medicamentos são usados sempre em casos mais graves, mas com certeza, psicoterapia é indispensável. Por quê? Porque se não for tratada a causa, pode haver recorrência da depressão ou mesmo dependência do medicamento. A pessoa vai ficar a vida inteira fazendo uso de remédio antidepressivo. Um de vocês, ou uma de vocês, me perguntou se há tratamento natural, né? Bom, oi. Eu estava começando... Falou bem na hora que você ia para lá responder sobre o tratamento natural. E também natural. Tem algumas coisas assim. A ingestão de alimentos ricos em vitamina B12, ômega 3 e triptofano é muito bom, porque são alimentos, são substâncias nesses alimentos que impulsionam o bom humor e devolvem a energia perdida. Eu estou me referindo... Vocês ouviram quais são os alimentos? Não cheguei a ouvir o alimento. Você falou... Então vamos lá. Tá. Então, os alimentos, assim, são alimentos ricos em B12, ômega 3 e triptofano, tá bom? Isso é legal porque atua no humor e na energia. Quais são os alimentos, assim? Alimentos como salmão, tomate, banana, amendoim, aveia, leite, né? O espinafre, que eu estava dizendo que na minha época era o espinafre do Popeye, aí a gente comia enganado pela mãe. Vai ficar forte, vai ficar alegre, toma. E uma coisa, uma novidade legal aí, a biomassa de banana. A pessoa pode preparar a biomassa de banana verde, e aí mistura isso em sucos, vitaminas, na comida e tudo mais. Tem outras alternativas, vamos chamar de complementares, mas que não devem nunca substituir o tratamento orientado pelo médico ou pelo psicólogo. Acupuntura, meditação, florais de Bach, o reiki, atividades em grupo, tudo isso ajuda porque estimula a autoestima e a confiança. Uma pergunta curiosa aqui, está me ouvindo? Você leu a pergunta que fizeram? Aqui, eu não estou lendo não consigo ver, é muito pequenininho. Vamos lá, lê. Fala para mim. Uma vez li sobre uma influência de certas músicas que podem levar à depressão e que já houve uma música popular no século passado que levou muitos jovens ao suicídio. Isso realmente aconteceu? Olha, não me lembro do caso, mas a música afeta o estado de humor, tá bom? Por exemplo, vocês não vão gostar agora, rock. Rock é legal, tal, mas tem alguns rocks, principalmente o heavy metal e tal, que desorganizam os pensamentos, a mente de alguma ordem, de alguma forma. E isso pode levar a um estado depressivo ou a algum estado de ansiedade. Há músicas que têm um compasso tão lento, então que além de acalmar, vai entristecendo a pessoa. Então tem que procurar, de fato, algumas músicas que... digamos assim, tem um compasso alinhado com o compasso cerebral. Vocês vão me perdoar, mas o funk é altamente destruidor, porque por toda a parafernália que envolve o funk, as letras da música, o ritmo, a dança, então há muitas pessoas, especialmente as meninas, que ao verem outras tão engajadas com aquilo, se sentem diminuídas, porque existe ali um reforço social inadequado, porque aquela situação é uma situação de neurose coletiva, me perdoem as meninas. Tá? Então, sim, respondendo a isso, há músicas que fazem bem. Eu recomendo, tem um livro que é A Cura pela Música, se não me engano, vocês podem baixar isso via internet, que ele dá muitas indicações. Bom, particularmente eu gosto de música clássica, e as músicas clássicas, invariavelmente, influenciam bem a pessoa, seja para tirar de uma depressão, seja para acalmar. Tá? Das músicas modernas, procurem as que não são tão chacoalhantes como o rock ou mesmo o punk. Tá bom? Até porque o punk só chacoalha uma parte do corpo. Quer dizer, há uma sexualização do negócio
né? E o resto do corpo fica imóvel, a energia não flui, entendeu? Então, realmente, eu tenho uma crítica muito séria a isso aí. Espero ter respondido. Tá? Sempre que tiverem perguntas, me interrompa, porque eu não estou aqui, eu não consigo ver aqui pequenininho. Eu estava esperando você concluir, porque é algo como a gente trabalha muito com os jovens, eu queria saber aonde que as mídias sociais influenciam na questão da depressão e também a levar ao suicídio. Essa é algo que eu falo assim, eu vou falar disso, tenta trabalhar muito isso com os pais. Não, só que eu vou pedir a você para esperar um pouquinho, porque está no planejamento já, aí você vai ver, vai ficar legal, mas eu não me esqueci disso, não. Alguém me perguntou, quanto tempo temos? Tem acho que uns 20 minutinhos ainda. Tá bom, então dá. Alguém me perguntou se animais sofrem de depressão. A resposta é essa, sim. Porque animais, assim como os seres humanos, também sofrem a influência dos neurotransmissores, né, como serotonina, dopamina, e isso pode acontecer. E também tem os fatores ambientais, né? Então, você pode perceber o pet na depressão se ele não quiser mais brincar, se ele estiver estranho, dormir muito, pode ser um sinal de que está deprimido. Tá? Agora, as causas disso têm a ver com a rotina da casa. Né? A morte de alguém, que ele está sintonizado, a um animal próximo, a chegada de novos animais também pode, né, causar uma depressão, porque ele fica competitivo e fica triste porque alguém está ocupando espaço. Falta de exercício, mas nesse caso o melhor é sempre consultar o veterinário. Tá? Não estou esquecendo de você, eu vou falar das redes sociais daqui a pouco. Agora, alguém sabe por que Setembro Amarelo? Por que a cor amarela? Uma de vocês me perguntou. Então, vamos lá. A origem do Setembro Amarelo é o seguinte, a origem disso, desse movimento todo, começou com a história de um menino de 17 anos, americano, chamado Mike Ime. Ele era um cara super querido por todo mundo, muito conhecido, com uma personalidade muito carinhosa, uma habilidade com mecânica, inclusive. Aí, ele ficou conhecido também porque ele comprou um Mustang, um carro antigo, né, super velhinho, e restaurou todo o Mustang e pintou de amarelo. Esse cara era identificado. Quem é o Mike? O Mike é o cara do carro amarelo, do Mustang amarelo. Aí, em 1984, com 17 anos, gente, ele cometeu o suicídio e nem a família, nem os amigos perceberam os sinais que ele pretendia tirar a própria vida. Tá? Então, no funeral, os amigos montaram uma cesta de cartões e de fitas amarelas com a seguinte mensagem: se precisar, peça ajuda. Aí essa ação, claro, ganhou proporções, se expandiu pelo mundo todo, muita gente passou a utilizar cartões, como hoje tem aquele X na mão que você pode chegar na farmácia e apresentar, olha, fui abusada, fui agredida. Então, eles passaram a usar aqueles cartões e depois a fita amarela. E aí, isso ficou sendo o símbolo, da campanha para ir contra os pensamentos daqueles que querem se suicidar. Tá bom? O pensamento é sério, o suicídio é sério, meus amigos. Hoje, pelas estatísticas que eu tenho, é uma das 3 principais causas de morte entre crianças e adolescentes e jovens adultos. Tá? Outras pesquisas, eu não atesto ainda essas pesquisas, mas tem algumas que falam que, na verdade, é a segunda causa de morte entre adolescentes e adultos. Então é importante que todo mundo leve a sério isso aí. Vamos lá. A maioria das crianças que tentam suicídio, e perdoem os pais também, mas a verdade tem que ser dita. Essas crianças e adolescentes têm um transtorno psicológico significativo, geralmente um grave estado depressivo. Nas crianças mais novas, a maioria das tentativas de suicídio são por impulso e podem ser devidas a sentimentos de tristeza, confusão, raiva, problema de atenção ou mesmo hiperatividade. Agora, entre os adolescentes, essas tentativas são, na maioria das vezes, associadas a estresse, sentimento de dúvida sobre o próprio valor, pressão para ter sucesso, incerteza financeira, tá? Problemas familiares, desapontamentos, etc.
E aí, infelizmente, devido à falta de experiência, tendem a ver o suicídio como solução. A boa notícia nesse caso é que, assim como a depressão, né, os sentimentos dos suicidas são transtornos absolutamente tratáveis. Mas, para isso, ele tem que ter o problema reconhecido e diagnosticado, para ser tratado com um plano legal que possa incluir medicamentos e psicoterapia ou apenas a psicoterapia, né? Como disse, é muito importante sempre a participação dos pais na identificação dessas tentativas, então presta atenção. Se existe histórico familiar de tentativas de suicídio, se há exposição à violência doméstica ou urbana, se a criança ou adolescente sofreu abuso sexual, né? Os impulsos. Meu Deus do céu, ainda tem gente que guarda armas de fogo em casa, né? Outra coisa que tem que observar é se ele está sofrendo um assédio moral também, tá bom? Muito bem. Quem são os adolescentes que cometem suicídio? Infelizmente, muitos, viu, tia Cláudia e todos os demais. Em primeiríssimo lugar, adolescente que sofre de depressão. Atualmente tem se observado um crescimento significativo entre jovens transgêneros. Tá? Jovens gays e lésbicas também está na lista das pessoas que mais cometem suicídio. Jovens com deficiências físicas, as pessoas solitárias, jovens com baixíssima autoestima, alunos em sérios problemas, em sérios apuros escolares. Eu já falei daqueles que foram molestados, os negligenciados, né? E aqueles muito inseguros. Tá? Quando ocorre um suicídio, as pessoas querem saber por que se suicidam. É sempre a perguntar, pô, minha adolescência foi uma maravilha, não consigo entender porque um adolescente quer se suicidar. Né? Mas olha, gente, realmente, eles têm dores e vivem situações terríveis que podem levar a esse ato bastante extremo. Tá? Ora, uma outra pesquisa, relatou que foi uma entrevista feita com adolescentes que tentaram, mas sobreviveram. Né? E esses jovens falavam que o que causou a vontade de suicidar foi a desesperança e o desamparo. A meu ver, faltou apoio e orientação a esses jovens. Tá? Então, isso é uma coisa, realmente, o papel do adulto é importante. Né? Inclusive, quando houver a tentativa do jovem de escapar de sentimentos como rejeição, vitimização, dano. Gente, eu conheço pessoas que tiveram tentativa de suicídio por perda do namorado ou do namorada. Né? Então, assim, eles ainda não aprenderam a lidar com isso. Os sentimentos são insuportáveis, então acabam achando que a única maneira é fazer o suicídio. Tá? E também o ponto... Chegou uma pergunta. Pode falar. Quem perguntou se existem estatísticas sobre porcentagem de suicídio na pandemia? Esse eu não tenho, mas infelizmente eu não tenho ainda. Né? Eu vou anotar aqui para não esquecer da Cláudia com as redes sociais. Né? Não, esse eu vou ficar devendo, eu não tenho a estatística, mas eu sei que a pandemia, eu sei porque inclusive houve um acréscimo de número de pacientes online, nesse caso, por conta da pandemia. Todo mundo está com a saúde mental em risco durante a pandemia. O isolamento causa uma depressão muito grande, né? Causa, às vezes, depressão e está causando muito pânico. Atualmente, eu tenho percebido isso, uma frequência maior de elevada ansiedade e transtorno do pânico. Mas a estatística em si eu não tenho. Vou ficar devendo, quando eu descobrir, eu passo para a Cláudia. Tá bom? Eu queria ressaltar, Cláudia, a necessidade que o jovem tem de querer agradar as pessoas, os adultos. Então, como eles têm muito medo de decepcionar essas pessoas, isso acaba sendo também uma causa para o suicídio. Tá? É importante falar disso, que os adolescentes tentam ou cometem suicídio não por causa do desejo de morrer em si. É uma tentativa de escapar de uma situação ruim e dos sentimentos dolorosos.
né? Um único evento raramente leva ao suicídio, é uma única causa. Isso significa que se a gente ajudar o adolescente a reverter a situação ruim, ou ensinando a ele a melhor maneira de lidar com as coisas difíceis, a gente pode vencer as causas do suicídio juvenil. Tá? E outra coisa, não tem ninguém culpado. A decisão de morrer por suicídio envolve todas as coisas que essa pessoa viveu ao longo da vida, né? E na hora ele tomou uma decisão ruim, né? A única coisa, não é culpa de ninguém, sobra apenas, é claro, a tristeza, né, deixada por esse lamentável ato, digamos, né? Deixa eu ver aqui uma coisa, eu estou achando que a minha amiga está ficando ansiosa. Tá aqui. Muito bem. Apesar, eu vou falar assim, Cláudia, tia Cláudia, apesar da popularidade das redes sociais, o problema é muito sério, tá? Digamos assim, a mídia está levando para a sociedade uma informação que pode, inclusive, sinalizar na decisão do suicídio. Os meios de comunicação revelam histórias de divisão, de desgraça. Meu Deus, as redes sociais bombardeiam constantemente os seguidores com mensagens iradas, vergonha do corpo, ilusões de casais e vidas perfeitas, falsa felicidade. Isso é uma verdadeira bomba de ódio, tá? Mas apesar da popularidade das plataformas de mídia social e da rapidez com que isso foi inserido em nossas vidas, há uma absurda falta de dados bem claros sobre como elas nos afetam pessoalmente. Eu estou me referindo aos nossos comportamentos, nossas relações sociais, a nossa saúde mental. Mas já existem estudos que associam o uso da rede social à depressão, à ansiedade, a uma pior qualidade do sono, a baixa autoestima, a desatenção, hiperatividade e, ainda bem, em poucos casos, a suicídio, geralmente de adolescentes. Tá? São os estudos pouco ou não científicos. Agora, eu tenho uma opinião pessoal sobre isso. Eu creio que, de fato, existe um elo causal entre o uso das redes sociais e os efeitos negativos sobre o bem-estar, principalmente a depressão e a solidão. Nos atendimentos lá no consultório, e aqui também agora online, né, o jovem que se mostra menos, digamos, menos deprimido e menos solitário, aquele que está com melhor saúde mental, é aquele que diminuiu o uso das redes sociais ou nunca usou, ou usa muito pouco. Né? Então, perdoe-me por falar essa verdade, mas é preciso definir os limites e a adesão, né, para minimizar esses efeitos sobre o jovem. As redes sociais estão aí, Cláudia, vieram para ficar. Existe uma geração, para você ter uma ideia, que não sabe o que é viver sem curtir ou compartilhar as coisas. Né? Porque já nasceu no mundo do Facebook, do Twitter, Instagram, Snapchat, WhatsApp e tudo mais. Né? Eu sei que isso possibilita uma interação maior com quem a gente não vê todos os dias, mas podem ser, sim, prejudiciais à saúde se não for usada de maneira correta. Eu vou dar um exemplo. Compartilhamento de fotos, ela impacta negativamente no sono da pessoa, especialmente das meninas, né? Porque afeta a autoimagem, aumenta o medo dos jovens de ficar fora dos acontecimentos, não pertencer mais à turma, porque tem um corpo diferente daquela que postou. Né? A maioria dos jovens se sentem pior em relação à própria autoimagem quando veem essas fotos. E quando a fatia analisada, então, são as meninas, aí eu tenho estatística. 90% delas ficam mal, tá bom? Então, essa mídia social realmente é um caso muito sério. Os jovens, lembrei disso, jovens e não jovens, parecem que vivem numa espécie de competição por likes, né? E esses likes mexem no nosso cotidiano. Todo mundo tem que... Eu tenho que ser o cara mais curtido do Facebook. Tá? Mas é uma obrigação, parece que é assim, é mostrar uma pessoa que não é.
É uma obrigação de mostrar o quanto a vida é perfeita. É uma verdadeira fuga da realidade. E onde se poderia falar de coisas da vida que não são boas, acaba sendo obrigatório criar uma perfeição. Tá? Uma outra informaçãozinha ainda sobre redes sociais é que uma criança que usa rede social por 2 horas diariamente pode ter problema de irritabilidade, sono e desenvolver alguns sintomas de depressão. Né? E prejudicar na escola também. Então, olha só, eu quero dizer que alguém me perguntou sobre borderline. Sim, o borderline pode levar a pessoa a um suicídio, mas são raros os casos. Tá? Ela usa a automutilação, a agressão, para, digamos, conquistar as relações e para também diminuir a dor emocional que sente. Tá bom? Então, a resposta direta a isso é... Uma outra coisa que eu quero responder também, que me perguntaram, existe uma terapia melhor? Não, gente. Né? As terapias podem ser, digamos, eu sou humanista existencialista, né? Tem gente que é psicólogo cognitivo comportamental, tem os junguianos, tem, enfim, não importa, tá? Todo mundo tem um método para trabalhar com a tristeza, com a depressão e com o suicídio. O que importa é a identificação, né, entre o paciente e o terapeuta, tá bom? Como mais? Temos tempo ainda? Bom, cunhado, vamos lá. Agora a gente pode usar esses minutinhos que você ainda tem aí antes da sua consulta para falar um pouquinho do seu trabalho. Estou vendo muitas pessoas dizendo que gostou muito da live. Aí eu queria que você deixasse suas considerações para falar aí do seu trabalho, para divulgar o seu trabalho. E para me finalizar, agradecer muito, muito mesmo por ter disponibilizado um pouco do seu tempo. E eu que eu já tinha dito para você agradecer quando você me ajudou. Hoje, se a criaturinha está aqui, eu também agradeço muito a você e por toda a ajuda que você tem dado aí para jovens, adolescentes e adultos, tá bom? Agora pode deixar. Sempre à disposição. Tá bom? Quando voltar aí a presencial, a gente pode fazer aí uma palestra com vocês aí, lá na Assembleia. Bom, gente, eu concluindo assim, eu quero dizer que o assunto é importantíssimo, vocês estão de parabéns em abordar isso. Não existe, eu estava falando, melhor psicoterapia, tá? O que importa é a identificação entre paciente e terapeuta. Agora, tem uma coisa que eu sempre falo, porque é um risco muito grande. Não procurem, se for o caso, profissionais psiquiatras ou psicólogos. Quer dizer, evitar pessoas que se autodenominam terapeutas ou coaches de vida, sabe? Infelizmente, essas pessoas não têm a devida formação, tá? E também não pertencem a um conselho de profissão regulamentada. Então, se ela fizer uma besteira, não tem nem a quem reclamar, nem a quem processar. Tá? A psicoterapia é coisa de psicólogo, né? É fundamental para ajudar nas resoluções e dificuldades de todo mundo, enfim... E nesses casos que a gente está falando, em alguns, às vezes, trabalhar em conjunto com um médico psiquiatra. Bom, eu trabalho com adolescentes, adultos e casais, né, inclusive pela web, né, tem um aplicativo que eu consigo colocar eu e esposa e marido, trabalho com adolescentes, alguns casos de sobreviventes, como eu chamo, a tentativas de suicídio, né, e os vários outros casos de terapia. Minha linha, como você anunciou, eu acho que fez isso, eu sou humanista existencial, agora também acabo adotando algumas linhas da própria psicologia budista, eu pratico budismo já há muitos anos, a psicologia junguiana, que eu adoro Jung, principalmente no que se refere à interpretação de símbolos e de sonhos, tá? E as sessões, dependendo da gravidade, são feitas 1 a 2 vezes por semana, conforme a necessidade de cada um, tá? Então, isso é definido, né? E é isso, eu tenho bastante coisa aqui para te passar, mas o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou passar um texto para você, Cláudia, e aí depois você repassa isso, porque tem alguns mitos, né, sobre suicídio, que eu acho que é legal a turma pensar a respeito, né, e algumas sugestões sobre como agir se a pessoa estiver ali presente na hora da tentativa do suicídio, tá bom? Meu consultório
como você disse, é na Vila Mariana. Estou à disposição. Agora eu quero recomendar uma última coisa. Tem uma série na Netflix que é muito boa, chamada 13 Razões para Viver. Em inglês é 13 Reasons Why. Né? Essa série é em torno de uma garota no colégio, ela se mata depois de ficar desencorajada, sentir magoada por algumas circunstâncias lá. Então é muito interessante essa série, ela é fictícia, é importante falar, né? E para refletir sobre isso. Alguns podem até achar que isso glamoriza o conceito de suicídio e pode contribuir para o aumento das taxas de suicídio. Mas, na verdade, as 13 razões são para viver. Então, eu não quero dar spoiler, tá bom? Então, a cada episódio, né, a série apresenta um motivo para você não cometer o suicídio, tá bom? Então, eu acho muito interessante que vocês acompanhem. São 13 episódios apenas, é curtinho. Tá bom? Eu estou à disposição de vocês, se quiserem fazer algumas perguntas. Eu tenho aí mais 5 minutos, eu posso ficar com vocês. Tem mais... então quem tiver online, quiser dar uma perguntinha. E eu queria perguntar assim, os seus atendimentos nesse período estão sendo online ou no consultório? Não, estou atendendo online praticamente. Estou indo ao consultório às vezes 2 vezes por semana, tá? Porque eu sou grupo de risco, não é? Por questões que eu já tive no passado. Então, eu estou evitando, mas aos sábados eu junto uma turma que não tem condições nenhuma de fazer online, seja qual for o motivo, e até eu uso o próprio WhatsApp, uso o Skype, uso o Whereby, que é uma plataforma gratuita, eu envio o link, a pessoa clica ali, né? Então, para marcar uma sessão comigo, fazer a terapia, é só me ligar pelo meu WhatsApp mesmo, não sei se você passou o número, 81... Vou aqui, salvar a live, eu vou salvar também junto, mas se você puder repetir. Falo, o celular, eu prefiro o WhatsApp, porque eu estou sempre em atendimento, aí eu respondo em seguida. Então, meu WhatsApp é 981995612, tá? Tem o blog do psicólogo, é só digitar na internet, blog do psicólogo, vai aparecer meu blog também, tem muito material interessante lá. E aí, ligando para mim, a gente combina um horário, né, e pronto, passa a fazer a terapia através do vídeo, pelo menos até a pandemia encerrar. Se bem que muitos pacientes estão dizendo assim, Paulo, a experiência de online é tão boa que eu não sei se eu quero te ver mais presencialmente, né? Muito bom, eu quero ficar em casa falando aqui e tal. Então, o pessoal está gostando dessa nova experiência que é a terapia online. Né? Mas o consultório também, se tiver que ir, pois não. Bom, Paulo, quer aproveitar, já que você falou da linha de psicologia budista, qual a contribuição, por exemplo, a meditação faz para combater a depressão? Quer dizer, a busca do autoconhecimento, a meditação, ajuda? Perfeito, ajuda e muito. Inclusive, tem estudos no IPQ, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, mostrando pessoas que passaram por ressonância magnética, olharam o campo cerebral que estava ativado, e aí depois alguns foram fazendo meditações por tempos diferentes. Então, por meia hora, por 1 hora, 2 horas. E aí fizeram novamente uma ressonância. E percebeu-se que os campos cerebrais eram mais ativados dependendo do tempo que cada um meditou. Mais do que comprovado que a meditação ajuda na produção de serotonina, dopamina, portanto, neurotransmissores do prazer e da alegria, ajuda na diminuição da hipertensão arterial, acalma a pessoa, eleva a concentração, né, e até uma melhoria no vigor físico da pessoa. Vamos meditar, recomendo a todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigada, viu? E só para dizer que você não vê, o nosso ilustre ia estar aqui com a gente,
mas infelizmente ela passou mal. Ela tá assistindo, já deu um beijinho. Queria muito que você conhecesse ela, ela é linda. Ah, quem foi? A ideia é a Vitória, ela deve estar, ela não deve estar com um Ah, coraçãozinho. Ela que teve a ah, ideia de fazer a live, eu acho que seria uma interação muito bacana. Quando parabéns. você puder estar presencialmente, vamos convidar, você vai ter a oportunidade de Sim, conhecê-la vamos. pessoalmente. Maior prazer. Maior prazer. Um beijinho aí para Vitória. Força na recuperação aí. Fica bem. Tá bom? Estamos torcendo aí. Bastante água aí, que é o que ela está precisando. Né? Essa vendo ela assim, tá ali, ela acabou de dar um olho, não sei se você consegue ver, sou eu, tio. Sou eu, tio, aqui. Tá bom? Tá bom. Mas agradecer muito, tá muito bom, mesmo. gente. E eu espero, assim, que o objetivo da gente seja alcançado para chegar nas pessoas que estão precisando ouvir suas palavras, viu? Isso, tá. E vou te mandar, e você se comprometa comigo, são poucos passos sobre o que fazer se você estiver presente na hora que alguém está dizendo assim, vou me matar agora. Né? Então tem umas diquinhas ali, eu vou te mandar isso, tá bom? Se eu não conseguir mandar hoje, com certeza eu mando amanhã. Não, sem problema, fica aguardando e passo, indico aí seus contatos, o seu blog. Tá eu bom. já te seguia no Instagram, então sei que você sempre manda matérias muito bacanas aqui sobre diversos assuntos. Teve a série de vídeos no meu blog sobre o coronavírus, né? O blog é muito interessante, ele acumula um monte de informação ali, vale a pena entrar. Eu não sou muito bom de Instagram não, mas no blog eu sou craque. Tá bom. Tá bom então, gente. Tem algumas pessoas falando aí do Instagram, mas é onde tem uma concentração muito grande de jovens, né? E como vai ficar gravado? Exato. A live? Bom, ótimo. Perfeito, perfeito, muito bom. E eu vou compartilhar eu agradeço. Nas redes sociais aí, tá? Ok, eu agradeço, viu, gente? Tem um atendimento, tem uma pessoa te esperando, são... Não, é às 19h30, mas eu preciso dar uma lida no material dele. Tá bom, então. Olha, obrigado a todos, um beijo enorme aí a turma, saudades das meninas do Arco-Íris. Como eu disse, a minha filha foi também da ordem, né? Uma vez entrou, mas agora com a faculdade não está conseguindo frequentar. Mas a gente sempre fala, e ela tem contato com as meninas do tempo dela. Então, um grande abraço para vocês todos, e estou aí sempre às ordens para o que precisar. O tio Maçom aqui está disponível para ajudar vocês, viu? Eu agradeço. E quando ela vai ser psicóloga, um dia quando você for vir, professor, trazer ela, o Arco-Íris aí. Vou, para ela fazer uma palestra. Exatamente. Boa ideia. Vou considerar isso. Ela deve estar assistindo isso, viu? Tá bom, então, gente. Um abração, viu? Tchau. Até mais. Obrigado. Tchau.